e vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos ajude a entender a profundidade, a beleza desta palavra, e uma vez compreendida, assimilada, possamos sair daqui hoje com esse mesmo sentimento desse Pai misericordioso. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos no 4º domingo desse tempo de Quaresma, minha gente, 4º domingo, e a gente não pode perder o fio condutor de tudo que está acontecendo nessa Quaresma. Vamos recapitular, é importante isso. Tudo começou quarta-feira de cinzas, lá Jesus nos deu as ferramentas. Quer atravessar a Quaresma? Quer chegar na Páscoa? Quer celebrar a vitória, a ressurreição? Porque não existe ressurreição sem caminho de Calvário. Não existe ressurreição, não existe céu sem cruz. Quer chegar até lá? Jesus na quarta-feira de cinzas nos deu as ferramentas. Oração, jejum e penitência, caridade, esmola. Aí Jesus no primeiro domingo nos convidou a irmos para o deserto, para vencermos os 3 inimigos da alma, o próprio diabo, essa inclinação que a gente tem dentro de nós, que é o pecado, os prazeres da carne, enfim, a concupiscência, e essa mentalidade mundana pecaminosa. Então Jesus nos levou para o deserto, nos ensinando como que a gente combate isso e vence isso. No segundo domingo, Jesus nos convidou a subirmos a montanha sagrada, estão lembrados? Lá ele se transfigurou, Moisés e Elias, e nos convidou a subirmos também. Aquele que não faz o esforço para subir, vai descer. E a gente não quer descer, queremos subir para o céu. Amém? Domingo passado, Jesus contou uma história, de algumas tragédias. Estão lembrados? Aqueles que Pilatos mandou matar, aquela torre de Siloé que caiu, enfim. Estão pensando que aconteceram isso com eles porque são mais pecadores que vocês? Não. Mas se não vos converterdes. E aí Jesus contou uma história da figueira. Estão lembrados da figueira, Que foi lá, nossa, está a época de figo, foi lá para colher figo, não tinha nenhum. Aí o que disse o patrão? Corta, joga fora, está inutilizando o espaço aqui. Aí o vinhateiro falou assim: não, senhor, vamos fazer o seguinte, me dá mais um ano. Vou cavar em redor, colocar adubo. Se não der fruto, o ano que vem o senhor corta. Aí a gente aprendeu, domingo passado, que nós estamos vivendo esse ano da graça, ou seja, Jesus pediu por nós. Olha a senha, Jesus está pedindo por nós. E esse domingo, nós encontramos uma das páginas mais lindas, mais emocionantes, mais belas de todo o Novo Testamento. Lucas capítulo 15, a grande parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. A palavra pródigo significa esbanjador, gastador. E o que Deus quer nos dizer hoje, com essa palavra do filho pródigo, gente? Que coisa linda e profunda que a gente vai aprender hoje aqui. Preste muita atenção. O capítulo 15, para chegar na parábola do filho pródigo, Jesus conta 2 outras parábolas. Mas para a gente entender, a gente vai ter que visualizar aqui uma cena. Jesus começa o capítulo 15, onde é que está fisicamente Jesus? Ele está na casa de quem? Dos santos? Ele está na casa de alguns santos, São Francisco? Não. Ele está na casa de quem? Dos publicanos e pecadores. Lá que ele está, na casa dos publicanos e pecadores. Certamente estão dizendo que é a casa do próprio Mateus, o Levi, que era um publicano. Então estava lá Jesus. Onde que estava? Tem uma foto, Júlio, tem uma foto. Olhem para o telão, como é que era a estrutura da casa na época. Era assim, minha gente, embaixo, Assim, uma casa bem rústica, bem simples, tinha uma porta, uma janelinha, e toda a vida social era feita em cima lá, em cima. Lá se colocava uma tenda, olha lá, está vendo mais uma foto ali. Toda a vida social era feita em cima da casa. Tem outra foto aí? Olha, deixa essa foto aí, Era assim mais ou menos, aí até colocaram mais janela. Mas era muito quente na casa. Era muito quente, então as pessoas faziam uma coberturazinha lá em cima, na laje, e lá faziam as refeições, as reuniões, enfim. Então era comum. Tudo era feito lá. Tem uma cena onde o próprio Jesus instituiu. Como é que era o nome do local onde Jesus instituiu a Santa Eucaristia?
Como é que era o nome daquele local? Onde também veio o Espírito Santo. Onde desceu o Espírito, no mesmo local. Como é que era o nome? Cenáculo. Cenáculo, ceia, é o lugar da refeição. Então era assim que acontecia. Toda a vida social era feita assim. Era muito calor dentro de casa, então o pessoal fazia uma coberturazinha, e lá era toda a vida social. E numa dessas ali, estava Jesus com os publicanos e pecadores, assim. E aí o que acontece? Acontece que na rua, qualquer um podia ver que lá tinha um movimento janta, né, alguma refeição. E aí de repente pela avenida ali, imagina embaixo uma avenidinha, uma ruazinha, uma ruela, né, ali, as pessoas passando, e passou um grupo de fariseus e escribas. Os fariseus passaram ali e viram aquela cena, porque era comum, olha as outras casas igual. Então viram aquela cena e começaram, olha só, o mestre, isso aí é mestre, comendo com publicanos e pecadores, porque todo mundo via, comendo com publicanos e pecadores. Então eles estavam ali no portão. E aí o que fez Jesus? Lá em cima, assim, ó. O que é? Estão reclamando o quê? Se eu descer aí, vocês vão ver. Foi assim que Jesus fez ou não? Não, Jesus naquela elegância, ele desceu, foi até eles, os escribas e os fariseus que estavam ali no portãozinho, vendo aquela cena e criticando, porque diz o evangelho que eles estavam criticando, chamando, mestre que come com os pecadores. Jesus desceu elegantemente, chegou até o portão, disse assim, vocês não querem entrar? Não. Vocês não querem subir? Não. Então eu vou contar 3 histórias para vocês. Então preste atenção que eu vou contar 3 historinhas para vocês. Antes de chegar no filho pródigo, Jesus contou uma história da ovelha perdida. Estão lembrados? Né? Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. Né? E quando encontrou, né, colocou no colo, enfim, trouxe para casa. E termina o evangelho, essa primeira ceninha, em Lucas 15, né, diz assim que haverá mais alegria por um só pecador que se converte. Daí Jesus contou outra parábola. Estão lembrando daquela parábola da moeda perdida? A moeda perdida, que uma senhora estava, né, perdeu uma moeda, que era importante do conjunto da obra, né? Perdeu uma moeda. O que ela fez? Ela varreu a casa, ela tirou os móveis, enfim, entendeu? Encontrou a moeda. Quando encontrou a moeda, reuniu as amigas, encontrei a moeda perdida. Aí termina o evangelho dizendo assim, que haverá mais alegria por um só pecador que se converte. E por último, Jesus contou essa parábola do filho pródigo. Preste muita atenção, eu não entrei na parábola ainda. Vamos voltar para a ovelha. A ovelha, ela estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Dentro ou fora? Onde? No deserto. Ela sabia que estava perdida, sim ou não? Sabia que estava perdida, não estava junto com as outras. Sabia, ela estava perdida fora e sabia que estava perdida, sim ou não? É como um cachorro, quem tem cachorro aí? Quem tem cachorro? De repente quando se perde, ele tenta de tudo voltar para casa, é ou não é? Ele sabe que está perdido. A ovelha sabia que estava perdida, fora. Ela estava perdida, fora. A moeda tem inteligência? Não. Ela sabia que ela estava, onde é que ela estava perdida? Fora ou dentro de casa? Ela sabia que estava perdida? Então ela estava perdida dentro de casa e não sabia que estava perdida. Perdido fora e sabia, perdido dentro e não sabia. E Jesus contou a parábola do filho pródigo. Agora eu vou entrar na parábola. Para entender a parábola, eu tenho que levar vocês no contexto. É muito importante, porque aqui a gente vai entrar na Bíblia agora. Vamos mergulhar na Bíblia. É aqui que a gente faz todo o sermão, toda a reflexão. Mergulhar na Bíblia, entender a Bíblia. Entender a Bíblia. A gente entende a Bíblia, a gente sai daqui feliz da vida. O que acontece? Qual é o escândalo desta parábola? Primeiro, o patrão tinha 2 filhos. No Oriente Médio, é diferente da cultura moderna que a gente vive aqui no Ocidente, para nós, né? No Oriente Médio, aqui a gente faz,
né? Brinca com, tem até uns desenhinhos animados assim que falam mal da figura do pai. Os simples, o coitado dos simples lá é um coitadinho, né? Tem aquelas mais antigas, os Jetsons, Flintstones, enfim, sempre a figura do pai é assim diminuída. Mas na cultura oriental, a figura mais importante na família, na cultura deles, na época deles, ainda hoje, hein? A figura mais importante na família é a figura do pai. E depois do pai, preste atenção, vamos entrar na cultura deles. Isso é bíblico. Depois da figura do pai, a pessoa mais importante, depois do pai, a pessoa mais importante na família era o irmão mais velho, o filho mais velho. Filho mais velho. O que está acontecendo aqui? Esse cidadãozinho é o filho mais novo. Filho mais novo. Qual é o escândalo aqui? Se um filho, na cultura oriental, onde foi escrito isso, chegasse para o pai assim: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a parte da minha herança. Se um filho chegasse assim para o pai, o que o pai ia fazer com esse seu filho? Gente, ele ia, desculpa a expressão, ele ia moer a pau. Ari, depois edita essa partezinha, tá? Ele ia bater no filho. Ele ia esfolar o filho. Ele ia bater no filho. O irmão mais velho ia bater também. A comunidade ia linchar aquele rapaz. E se houvesse um conselho dos anciãos, iam apedrejar aquele rapaz. Na cultura deles. Por quê? Porque ao pedir a herança para um pai vivo, o que aquele filho está dizendo? Pai, eu quero que o Senhor morra. Porque não podia pedir herança se o pai estivesse vivo. Era uma afronta terrível. E ele fez: pai, dá-me a parte da minha herança. Ou seja, era uma afronta. E o pai, diante daquela realidade, repartiu para os dois, repartiu tudo. Certamente teve que vender às pressas, perdeu o dinheiro para dar para o filho. E o filho foi. O resto a gente já sabe. Ele foi, esbanjou, enquanto certamente ele foi para as baladas dele. A camisetinha dele tinha um jacarezinho, o celular dele tinha uma maçãzinha, da última geração. E foi. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos sobrando. De repente, enquanto ele tinha dinheiro, hotel. De repente o dinheiro começou a baixar, pensãozinha, né? E aí foi, os amigos foram indo embora, desaparecendo. Ele ficou sozinho, já não usava mais as roupinhas bonitinhas, maltrapilho, foi parar aonde? Num chiqueirão de porcos. E nem a comida, a lavagem dos porcos davam para ele. Aí tomou consciência: poxa, na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui passando fome, essa humilhação. Eu vou voltar para casa. Ensaiou como o que ele ia dizer para o pai. Ensaiou e voltou. Quando ele está voltando, preste muita atenção que eu vou dizer agora. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Quando ele está voltando, com o coração arrependido, né? O pai sempre estava olhando lá para o horizonte, na esperança, quanto a dor, quanto o sofrimento, né? Na esperança de ver a qualquer momento o filho voltando. E ele viu. Quando o pai viu aquele filho voltando, qual foi a atitude do pai? Qualquer pai ia esperar, se é que ele ia receber, já que não era mais filho. Se é que ele ia receber, o pai ia ficar esperando na porta, o filho teria que se arrastar, pedir perdão, e o pai ia ver se dava um cantinho lá né? Não. Foi isso que o pai fez ou não? O que o pai fez quando viu o filho? O pai saiu correndo. Preste atenção. Por que o pai sai correndo? Porque um pai não sai correndo. Um pai não sai correndo. Um pai
anda. Autoridade. O pai anda. Por isso que ele vestia uma túnica talar, anda. Quem corria eram as crianças e os escravos. Esses tinham que correr. O pai não corre, ele anda. Mas quando ele viu o filho, que estava chegando na aldeia, que estava chegando na vila, por que o pai saiu correndo, minha gente, ao encontro do filho? Porque se a comunidade, os moradores, que viram aquela humilhação que aquele moço fez com o pai dele, pedir a herança com o pai vivo, era o mesmo que desejar a morte do pai. Se alguém visse aquele rapaz entrando na aldeia, ia para, peraí, aqui você não é bem-vindo, eles iam linchar, matar aquele moço. O que o pai fez? Ele sai correndo, passa pela vila inteira. Olha que humilhação do pai. Humilhação, aquela humilhação que devia ser do filho, o pai assume. E sai correndo ao encontro daquele filho. O filho até ensaia. Pai, pequei. O pai abraça. O pai abraça e dá um beijo. Geralmente os pares, aqueles que estão no mesmo nível, dão um beijo no rosto. Se você não é do mesmo nível, tem que beijar o pé. Pai dá um beijo no filho. E o pai, depressa. Traga o anel. Traga o anel, porque ele tinha que passar no meio da vila. Traga o anel, traga a sandália, porque geralmente as pessoas andavam a pé, descalças. Traga a sandália, coloca nos pés. Coloque o manto por cima. Estava um maltrapilho, cheiroso, fedendo. Coloque o manto por cima, coloque o anel no dedo, coloque a sandália aos pés. Esse meu filho estava morto, viveu, agora está vivo. E o pai abraça o filho e carrega, e traz o filho no meio da aldeia para casa, protegendo aquele filho de ser linchado. Está lá, começa a festa, matam um novilho cevado, presta atenção, aqui diz, matam um novilho cevado, o gordo, novilho gordo, todo ano, se escolhia para Páscoa, escolhia um bezerro, e se tratava a pão de ló, esse bezerro, para deixá-lo engordando para Páscoa, para ser sacrificado na Páscoa, da família. Quando aquele filho chega, qual é o animal que o pai manda matar? É o novilho. O pai faz uma Páscoa ali. O pai já antecipa a Páscoa com aquele rapaz. De repente, lá no meio do trabalho, chega o outro, o filho mais velho. Ele ouve barulho de música, de dança, e aí pergunta para alguém, ai gente, pelo amor de Deus, a gente tem de tudo nessa vida. Tem gente assim que, até na igreja, minha gente, assim, até tem gente em empresa, igreja. Já viram gente que tem inveja? Gente que tem inveja, gente que gosta de dar aquela pitadinha de maldade, de envenenar os outros. Conhece gente assim ou não? Oh, e como tem? Gente que gosta de abrir a boca para dar aquela pitadinha. Mas o fulano? O que está acontecendo aí? Pergunta o irmão. Até então não sabia nada. Aí vem. É o teu irmãozinho que voltou. Ah, posso dizer uma coisa? Teu pai mandou até matar o boi gordo para ele. O quê? Aquilo deixou o irmão mais velho com raiva. Por causa daquela vida. Aí o filho, o pai ficou sabendo que o outro filho estava lá. Foi lá fora. Aí veio a briga. Eu estou aqui todo dia com o Senhor. Nem um cabrito você me dá. Agora chega esse teu filho, que gastou com tudo, com prostituta, com essa vida devastada. Você matou o novilho gordo que é nosso da Páscoa. Aí o pai, filho, tudo que é meu é teu. Mas era preciso fazer festa. Porque esse teu irmão, teu filho, teu irmão, estava morto e voltou a viver. O texto termina com uma interrogação. O filho entrou para a festa, o mais velho ou não? Aqui diz que o filho entrou? Não diz. Onde é que começou Jesus? Onde é que Jesus estava contando essas histórias? Onde é que Jesus estava? Eu comecei dizendo isso. Onde é que Jesus estava? Quando começou, os escribas e os fariseus não estavam criticando? Olha esse mestre lá em cima! O que Jesus fez? Ele desceu e foi até o portão, não foi? Onde é que Jesus estava? No portão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, depois dessas 3 histórias que eu contei,
Vocês vão ficar aqui ou querem entrar? Vocês vão ficar aqui ou vão querer entrar? 3 parábolas, minha gente. Primeira parábola da ovelha. Alguém que estava perdido lá fora. Segunda parábola da moeda perdida. Alguém que estava perdido lá fora e sabia que estava perdido lá fora. Da moeda, alguém que estava perdido dentro e não sabia que estava perdido. E dos 2 filhos. Um perdido lá fora e outro também perdido dentro. Qual é o pecado do irmão mais velho? Um deles, de tantos. O orgulho de não reconhecer que aquele é um irmão. De fazer tudo certinho, cumprir a regra, mas ter um coração endurecido. Qual é o pecado do filho pródigo, né? Estava lá contaminado com tanta bebida, cachaça, enfim, pornografia, adultério, enfim. Ele tem que voltar a viver como filho da graça de Deus. Gente, o que a gente pode aprender com tudo isso? A primeira leitura falava hoje que Deus tirou o opróbrio do Egito. O opróbrio é o pecado. Deus tirou o pecado do passado. Deus é capaz de tirar o pecado, o nosso pecado do passado. A segunda leitura de São Paulo vai dizer: deixai-vos reconciliar com Deus. Não demore, deixe-se reconciliar com Deus. Afinal de contas, você é um embaixador de Cristo. Embaixador é aquele que representa o meu país. Eu represento, eu estou lá nos Estados Unidos, eu represento o meu país lá. Embaixador de Cristo, eu represento Jesus aqui. Somos embaixadores de Cristo, devemos representar Jesus aqui. Mas uma coisa é certa, minha gente. Faz um fundo musicalzinho, bem baixinho, bem baixinho. Uma coisa é certa. Perdidos, e essas parábolas representam cada um de nós, nesse 4º domingo da quaresma. Perdidos fora, ou perdidos dentro, uma coisa é certa: Deus sempre vai ao nosso encontro. Deus sempre vem ao nosso encontro, esperando a nossa volta, esperando a sua volta. Ele não se cansa, se humilha, passa no meio da aldeia, é capaz de ele receber as pedradas como recebeu, mas nos protege, nos coloca anel no dedo, sandália nos pés, o manto, ou seja, devolve a dignidade de sermos seus filhos. Perdidos fora ou dentro, não sei onde você está e como você está, mas uma coisa é certa: Deus sempre está vindo ao nosso encontro, para te chamar, para te resgatar. Deixai-vos reconciliar por Deus e com Deus. Não demora para voltar, não demora para arrumar a tua vida, não demora para consertar a tua vida. Tem um Pai misericordioso, disposto a fazer uma festa, a antecipar a Páscoa no teu coração. Não demora a voltar para o Senhor. Amém.